Olá, mulheres. Vim aqui para poder trazer uma palavra do Senhor para você, para sua vida e que ela possa te edificar muito e abrir os seus olhos para que você possa ter entendimento do que o Senhor quer falar contigo através dessa palavra. E vamos lá, vamos começar. E eu queria hoje falar um pouquinho sobre alguém muito conhecido na Bíblia, né? Hoje eu estava lendo sobre e, como eu sempre falo, a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz para as nossas vidas e para o nosso dia a dia, sim. Você pode ler a palavra do Senhor quantas vezes você quiser e todas as vezes vai falar diferente para você. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis 37 e te convido a depois ler essa passagem toda, porque eu sei que o Senhor vai falar ainda mais no seu coração. E hoje eu vou ler um pouquinho e quero falar mais um pouquinho sobre essa história. E essa passagem fala sobre a história de José. Sim, José é como eu e você, como nós, aqui nos dias de hoje. E eu vou te mostrar isso. Gênesis 37, 2 diz assim: essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo mais jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não podiam mais falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eu vou parar aqui, mas eu te convido sim a você meditar nessa passagem aqui. E eu sei que ela vai ser muito edificante para a sua vida, mas só nesse trechinho aqui já teve alguns ensinamentos aqui do Senhor que eu queria passar para a sua vida hoje. Aqui a gente vê José, né? José era filho de Jacó. Jacó, como diz a Bíblia, o amava mais do que os outros filhos. E isso sim, causou inveja nos seus irmãos. Causou inveja e fez os irmãos odiarem José. José trilhou aquela passagem todinha, que não tem como eu ler aqui, mas eu te convido a ler a história de José, porque é muito interessante, você vai se identificar. E eu me identifiquei várias vezes com a história de José e aprendi várias vezes com a história de José. Mas tem um ponto aqui que eu queria deixar, alguns pontos que eu queria deixar para o seu coração hoje. José tinha apenas 17 anos, a Bíblia deixa bem clara a idade de José. 17 anos e José já tinha uma promessa. Quando José conta o sonho, era o sonho que lá na frente iria se concretizar. Mas aí entra o erro de José. José sabia que os irmãos o odiavam, mas mesmo assim José conta o sonho. Talvez por ser muito novo, imaturo, talvez por não ver maldade. Enfim, José, com 17 anos, recebeu esse sonho, essa promessa, essa visão o Senhor passou para José. E antes de José guardar isso para ele, José vai e abre. Quantas de nós o Senhor já nos entregou coisas e às vezes porque a gente quer conversar, quer contar. Eu sou prova viva disso, mas eu aprendi. E eu espero, mulher, que você hoje também aprenda. O que o Senhor falou contigo, guarde para você. No momento certo, vai vir a luz, né? Quando a gente está grávida, a mesma coisa é. O bebezinho fica ali, escondidinho, e uma hora ele sai à luz, né? Então, José não poderia receber aquilo naquele momento.
Quantas de nós não podemos receber ainda o que o Senhor tem para nós? Porque não temos maturidade, e eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade para receber aquilo que o Senhor tem para nós, né? Tem muitas pessoas que falam, o Senhor tem preparado a sua promessa, o Senhor está preparando. O Senhor não está preparando, o Senhor já preparou. O Senhor vai preparar você para receber o que Ele tem. Então, a mesma coisa foi com José. Talvez se aqui nessa posição José tivesse um pouquinho mais de maturidade, ele não teria contado o sonho. Então, hoje eu te convido a você refletir, orar ao Senhor e ver o que você está abrindo antes do tempo. Ver o que você está contando antes do tempo. José não contou para estranhos. José contou para o pai, para a mãe e para os irmãos. Ah, mas eu conto para pessoas que não vão ter inveja de mim, pessoas de fora. Se é promessa do Senhor, é você e o Senhor. Não abra antes do tempo. Não tire aquilo que o Senhor está gerando de dentro de você antes do tempo. Eu sei que às vezes a gente quer conversar, e às vezes a gente está numa mesa e às vezes a gente não tem nada para falar. Quantas vezes eu passei por isso? Às vezes queria falar e às vezes falava demais. O nosso problema está aí. A gente fala demais. Coisas que talvez não se concretizaram ainda. Coisas que estão bem longe de se concretizar. Muitas delas podem até te desanimar quando você falar. Isso daí não vai acontecer, né? Às vezes a gente conta alguma coisa e a pessoa fala, isso daí é impossível acontecer, menina. Fulano já tentou e não deu certo. Mas se o Senhor tem para você, vai dar certo. Então, descanse no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Minha amiga, eu te falo, não é fácil. Mas é pela fé que a gente descansa no Senhor. E sim, precisamos buscar essa maturidade, porque a gente vê lá na frente José, né? O sonho de José se concretizando. E lá na frente a gente vê a maturidade de José. José podia ter feito, se vingado, José poderia ter simplesmente dado troco, como diz aqui, né? Nos dias de hoje. Mas José não fez isso. José estava maduro o suficiente. Deus preparou José na dor. Às vezes você está passando aí por um momento difícil na sua vida e você acha que é o fim. O Senhor te prepara na dor. Eu ouvi uma história esses dias, né, de um piloto de avião que muitos aqui já devem ter ouvido, né, falar. Ele fez até um livro, que ele caiu na Amazônia e ficou 36 dias naquele lugar. E ali ele orava, resumidamente, né, porque a história dele é grande, 36 dias, se eu não me engano, ele ficou lá. E ali ele orava para que o Senhor não enviasse chuva. E o Senhor enviava chuva. E ele achava, eu fico imaginando que ele devia achar, Senhor, mas por que o Senhor não cessa essa chuva? E no final, assim como José, no final ele viu que a chuva do Senhor, que era importante para levar aquelas pessoas, aquele pessoal que estava lá catando, eu acho que era a castanha, até aquele lugar. E aquelas pessoas falaram que eles não tinham costume de ir àquele lugar, mas só foram porque a chuva do Senhor caiu. Então, às vezes a chuva do Senhor está caindo, às vezes coisas estão acontecendo na sua vida e você tá aí, minha amiga, você tá aí desesperada. Eu sei que o dia é difícil, o dia da dor, ela parece sufocante, parece não acabar, mas eu te falo uma coisa, clame a esse Deus que a gente serve, clame ao Senhor, deixe-se ser preparada pelo Senhor, assim como José foi preparado. José tinha a promessa, mas por não ter maturidade, falou antes do tempo. E muita coisa aconteceu. Eu não estou dizendo aqui que tudo que José viveu, se ele não tivesse contado, não teria vivido. Eu não sei disso.
Não sei, talvez tinha outras coisas, talvez a gente leria uma outra história, mas eu não vim para falar isso. Eu vim para te mostrar que a promessa vem no tempo certo, que o que o Senhor tem para você chega no tempo certo. O Senhor não vai te dar aquilo antes do tempo. Primeiro ele faz aqui, primeiro ele prepara aqui no seu interior, ele te faz madura, para que lá na frente você, quando estiver onde o Senhor quer, você faça igual José, não faça igual os homens desse mundo, nem como as mulheres desse mundo. Não se vingue. José podia ter se vingado naquele exato momento, mas José não se vingou. Sim, José não se vingou dos irmãos. José ajudou, levantou, estendeu a mão para os seus irmãos. E é isso que agrada ao Senhor, porque lá na frente, quem não te ajudou ou talvez até te prejudicou, você vai precisar ajudar. Você vai precisar ter madura o suficiente para estender a mão para essa pessoa. Por isso que o tempo para o Senhor conta. E o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, sim, guarde o que o Senhor tem para você. Não falhe antes do tempo. E deixe-se ser preparada pelo Senhor. Porque muitas coisas você vai viver com Ele. Eu declaro isso para a sua vida. Se você começar a tomar esse passo de deixar o Senhor preparar o seu interior, você vai ver aonde Ele vai te levar. E você terá um lindo testemunho para contar. Lembre-se da chuva. A chuva é ela mesma. Ela não vem para te afogar, para te matar. Não. Às vezes o que você acha que é perda para o Senhor é ganho. Lembre-se disso. Clame a Ele. Não desista. Que o Senhor seja contigo. Fique com Deus.